Lição Fácil. Com comentários de Ellen G. White. Autor, professor Gilberto Brasiliano. Estudo complementar da lição da Escola Sabatina Adultos, Lição Fácil, organizada pelo professor Gilberto Brasiliano. 28 de julho, domingo. Um grito por justiça. Deus tinha um plano para a nação israelita quando os tirou do Egito. Esse plano incluía uma vida de obediência, prosperidade, felicidade e tendo Deus como centro da atenção, louvor e adoração deles. Mesmo diante desse pedido, o profeta Samuel abriu o jogo para todos, mostrando que Deus estava magoado com a atitude dos líderes e também do povo, em querer ser igual às nações pagãs, porque agora queriam um rei que os governasse. Ellen G. White escreveu: quando Israel exigiu um rei, esta palavra não agradou a Samuel. Eles queriam uma religião reformada, para que, mediante uma externa e lisonjeira prosperidade, pudessem ser considerados grandes aos olhos das nações vizinhas. Assim, agora insultavam a Deus em sua face, desprezando-lhe o sábio governo. Ansiavam por riquezas e esplendor, como os de outras nações ao seu redor. Meditações Matinais de 2002, página 140. Como o profeta Samuel reagiu quando o povo pediu um rei para si? 1 Samuel, capítulo 8, versículos 10 a 18 diz o seguinte: referiu, pois, Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe havia pedido um rei, e disse: este será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre vós. Tomará os vossos filhos, e os porá sobre os seus carros, e para serem seus cavaleiros, e para correrem adiante dos seus carros, e os porá para lavrarem os seus campos, fazerem as suas colheitas e fabricarem as suas armas de guerra. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servos. Tomará dízimo de vossas sementes e das vossas vinhas, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores mancebos, e os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Tomará o dízimo do vosso rebanho, e vós lhe servireis de escravos. Então, naquele dia, clamareis por causa de vosso rei, que vós mesmos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. O profeta advertiu o povo de que esse pedido iria custar muito caro a todos, pois o rei iria sacrificar o povo para atender seus caprichos pessoais e um dia eles iriam clamar a Deus pela bobagem que fizeram e Deus nada faria para ajudá-los. Comentário: foi uma das piores escolhas que o povo de Israel fez diante de Deus. A história posterior mostrou que a partir daí o povo entrou em processo de declínio espiritual, tal qual as nações que eles queriam imitar. Os profetas não paravam de adverti-los das consequências dos pecados cometidos e chamá-los para que voltassem a praticar a justiça e ajudassem os pobres e os necessitados que viviam afligidos com a desobediência do povo. Escolher um rei humano e rejeitar a direção divina foi uma desvantagem para todo o povo. Ellen G. White escreveu: então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 5 a 7. Meditação matinal de 2002, página 140. Ilustração: escolhas erradas trazem resultados errados e desesperados. Temos nos contos universais histórias que nos ensinam que se a escolha não vier das mãos de Deus, seria muito melhor não ter aparecido a oportunidade.
Tomemos, por exemplo, a história do rei Midas, que desejou transformar tudo quanto tocasse em ouro. Ele terminou desesperado numa agonia de fome. Na história de Titano, ele pede imortalidade e vai enfraquecendo até quase morrer. Na agonia da morte, suplica e é libertado dessa condição. Temos ainda a história de Fausto, que relata toda a angústia diante dos desejos da carne. Todos estes contos têm um ponto em comum: a vaidade e a loucura de desejos inoportunos. Se Deus for excluído das nossas escolhas, será amargo o desfecho de nossa história. O povo de Israel escolheu ficar longe da direção divina ao escolher um rei, e com isso, os resultados foram catastróficos. Os profetas foram enviados para falar ao povo como Deus se sentia com as escolhas erradas deles. Hoje, Deus nos chama para trabalharmos com Ele, falando do seu amor e da salvação em Cristo e aliviando o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor. O áudio que você ouviu faz parte de um projeto missionário destinado a pessoas cegas e não alfabetizadas, sendo proibida a venda e comercialização do mesmo. O áudio que você ouviu está disponível no blog Arquivo Adventista. Acesse www.arquivoadventistablog.blogspot.com